A paz do Senhor, amém? Vamos colocar em pé. Você que está conosco nessa noite, amém? Aqueles que estão assistindo de casa, que a paz do Senhor esteja convosco. Noite de celebração, de comunhão, noite de trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós, amém? Você é privilegiado de estar neste lugar nessa noite. Deus te trouxe nessa noite a este lugar, amém? No Salmo 100, no versículo 1 diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez seu povo e ovelhas do seu pasto. Aleluia. Que você possa ter isso na sua mente nessa noite. Que Deus te escolheu pela sua infinita misericórdia para fazer parte desse povo que o adora, que o busca, que tem intimidade com Ele, que tem comunhão com o Senhor, amém? Feche os teus olhos. Sim, Pai, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, Deus, declarando, Pai, que nós queremos nessa noite, Deus, abrir o nosso coração, dizendo sim, Pai, que nós somos Tuas ovelhas, Pai, que nós somos sim o Teu povo, Deus, como diz a Tua palavra. E nós queremos, ó Pai, nessa noite, Deus, trazer à memória, Deus, aquilo que nos traz esperança, Deus, que é a Tua cruz, que é a Tua obra, Deus, que foi o Teu amor e é o Teu amor, Pai, pelas nossas vidas, Pai. Nessa noite, Pai, que Tu possa receber nosso louvor, Deus, a nossa adoração, Pai. Ó Deus, aquilo que é fruto, Pai, da Tua graça, Pai, em nossas vidas, Pai. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra, Deus. Toca as vidas, Pai, transforma corações nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, Pai, pelo aquilo que Tu vais fazer, Pai. E nós Te aplaudimos nessa noite. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. Vamos engrandecer o Seu nome nessa noite. Aleluia! amar e te servir.
queremos, Pai, te louvar e declarar, Deus, a Ti toda a honra, Deus, toda a glória, Senhor. Para Ti, Senhor. Aleluias. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare isso ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda, Senhor, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Nós declaramos a Ele a glória.
Aleluia. Posso crer no amanhã. Graças, Pai. Porque Ele vive. Muito obrigado pela tua vida. Temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei. Sim, Pai. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu. Oh, meu irmão, a glória a Cristo. Declare isto. Sim, viva Ele está. Sim, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Podemos crer, Senhor. Muito obrigado pela tua vida. Santo, 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 Santo. Aleluia. Obrigado pela tua vida, Senhor Jesus. Obrigado pela tua obra, a obra de amor, a obra da cruz do Calvário. Tua vida, teu corpo dado, entregue por nós através da cruz. A tua bondade, a tua graça. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, como uma parte, uma parcela da tua igreja reunida neste lugar. Nós nos sujeitamos a Ti, nós somos agradecidos, gratos por tudo que Tu faz. Muito obrigado pela Tua paciência conosco, muito obrigado por este amor tão grande, Senhor. Muito obrigado porque Tu não desiste de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu não tem prazer em nosso sofrimento. Nós Te adoramos e Te louvamos. Nós, Jesus bendito, glorificamos o Teu nome. Nós honramos o Teu nome, Senhor. Nós declaramos mais uma vez que Tu vive, Tu és eterno. Ó igreja, declare isso nessa noite. Santo, 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 Santo. Aleluia. Graças Te damos, Pai. Aleluia. O medo não pode mais nos escravizar. Sim, Deus. Nós confiamos em Ti, Pai. Esperamos em Ti, Deus. Tudo está em Tuas mãos. Tudo, tudo, tudo. Graças Te damos, Pai. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pela oportunidade que Tu nos dá de nos achegarmos diante da Tua presença, da Tua mesa, participar do pão e do cálice. Muito obrigado porque Tu nos aceitas, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Declaramos uma noite de bênção, de renovo espiritual, de fortalecimento na fé, de um atuar do Teu Espírito agindo em cada coração aqui nesse lugar. Que o Teu Espírito, Pai, ministre vida em nosso interior. Que o Teu Espírito Santo toque os nossos corações, renove a nossa fé, a alegria, a esperança, Senhor. Nós Te louvamos nesta noite e declaramos toda a glória, toda a honra e todo louvor a Ti e Te aplaudimos para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Deus. Glória a Deus, que bom que você veio, que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus
possa nos edificar e fortalecer através da sua palavra. Você pode já sentar por um instante. Noite de ceia do Senhor, momento para a igreja de festa, sim, festa de comunhão, uma festa de esperança, porque nós temos essa certeza que Ele vive, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer que um dia nós estaremos para sempre com o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Salvador. Quando você canta esta canção, uma canção como essa, você está fazendo uma declaração de fé, gente. Você está confessando que Jesus Cristo vive. Você está confessando que você pode crer num amanhã, que há um futuro que nos aguarda, que nos espera. Nunca perca esta esperança. Nunca perca esta fé, esta alegria, esta certeza de um amanhã com Cristo. Nunca perca esta certeza, esta convicção da eternidade. É o caminho que todos nós estamos em direção para a eternidade. Nós estamos aqui passando uma terra, um mundo que não é nosso. Nossa casa, nossa pátria nos aguarda, mas para isso nós precisamos crer no amanhã, nós precisamos crer que Ele vive, nós precisamos andar com Deus. Isto mesmo, esse é o tema da nossa mensagem nesta noite, andar com Deus. Como é importante hoje isto, andar com Deus em todos os momentos. Todos os dias eu preciso andar com Deus, toda semana, em todo momento, em toda a hora eu preciso andar com o Senhor. Isto é fundamental para que então eu possa habitar a eternidade, para que eu possa crer num futuro glorioso que me aguarda. Eu preciso andar com Deus, eu preciso me render a Cristo. Amém? É isso que eu quero compartilhar rapidinho esta noite com a igreja. Noite de ceia, daqui a pouco teremos outro culto às 20 horas, o pastor Demian estará conosco, pregando a palavra, creio que vai ser também uma bênção. Amém, gente? Quero agradecer mais uma vez o pessoal, que hoje, o pessoal estava aqui, eu acho que já era 2 horas, né? 2 horas da tarde, já tinha o pessoal aqui, regulando luz, mexendo em som, afinando, arrumando, né, isso aí tudo, aparelhagem. Então, que Deus abençoe a todos vocês, viu? Que Deus fortaleça, continue essa fé e essa dedicação no Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão, vai valer a pena a nossa perseverança em Cristo. Amém? Isso é para todos nós, a nossa perseverança em Cristo. Quero dar os nossos avisos também. Próxima quinta-feira nós teremos a nossa reunião de oração. Estaremos aqui orando, buscando o Senhor. Nós já estamos nos programando também para ter as nossas reuniões de casais, voltar ao nosso estudo bíblico, devido ao fechamento das igrejas, aos decretos limitando e fechando as igrejas, nós tivemos que parar com tudo. Então a gente quer ver se retoma novamente esses trabalhos, essas atividades da igreja, ou seja, o estudo bíblico e também a nossa reunião de casais, uma reunião específica para os casais, onde nós tratamos de temas, bem específicos para os relacionamentos, para os casamentos. O pessoal às vezes me pede: pastor, tem como iniciar essas reuniões de novo? Mas devido a tudo que nós passamos, ainda estamos passando, na questão de vírus e decretos, enfim, não tinha como continuar com essas atividades. Então, acredito que até a metade do mês a gente vai retomar algumas atividades. Amém, gente? Glória ao Senhor. Eu também quero nessa noite te convidar a ofertar, a contribuir, que você possa fazer isso como sempre, com alegria e com liberdade. Eu desde já agradeço a todos os irmãos que têm contribuído e ofertado. Quero de coração mesmo agradecer a todos vocês, que Deus abençoe, multiplique os celeiros de vocês, multiplique tudo isso em saúde,
né, em trabalho, em oportunidades, que Deus abençoe a vida de vocês. Como eu sempre tenho dito aqui, não tem como não dizer que a tua contribuição é importante. Através da tua contribuição, nós vamos pregando o Evangelho, nós vamos nos organizando aqui e ajudando tantas pessoas. Parece às vezes até que não, mas nós ajudamos muita gente, né, naquilo que está ao nosso alcance, e isso também é através da tua oferta e da tua contribuição. Eu quero orar e abençoar cada oferta e cada contribuição, e logo em seguida você pode estar então se dirigindo aos gasofiláceos e contribuindo como um ato de fé. Vamos nos colocar de pé por um instante. Pai de amor, nós te louvamos. Pai querido, Cristo vive eterno, muito obrigado por tudo que tu faz, tudo que tu tens feito em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor nos assiste. O Senhor é aquele que tem nos sustentado. Dia a dia tu tem mantido a tua fidelidade, tu és fiel. Ah, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, a saúde que tu nos dá. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelas oportunidades, Senhor, que surgem segundo a tua bondade, a tua graça. Muito obrigado, Senhor. Nós consagramos nesta noite cada oferta e cada contribuição a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa nesta noite a igreja. Abençoa cada família aqui nesta noite. Supre as famílias em todas as áreas aqui, Senhor. Põe a Tua mão, conduz, dá sabedoria, dá graça, abençoa o trabalho de cada um. Nós oramos em o nome do Teu Filho Jesus e declaramos toda sorte de bênção sobre a Tua igreja. Para a Tua glória nós oramos, amém e amém. Aquele que vai ofertar, contribuir, então, faça isso com alegria e com liberdade. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e te louvamos. Você pode sentar. Obrigado a todos aqui. Você pode abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5. Deixe aberta por um instante no livro de Gênesis, capítulo 5. Sabe, o capítulo 5 do livro de Gênesis, ele relata a história de homens e mulheres que nasceram, tiveram filhos e filhas e morreram. Homens e mulheres que viram o ciclo da vida e da morte se cumprirem em suas vidas. Ou seja, nasceram, cresceram e morreram. É exatamente isso que nós vamos ver aí no capítulo 5 do livro de Gênesis. O ciclo da vida e da morte se cumprindo na vida de homens e mulheres. Atenção então, gente, quando nós chegamos aí no verso 21 do capítulo 5, nós vamos ver algo interessante. O texto diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou
para junto de si. Agora nós vamos ver uma situação diferente. Um pouco antes do versículo 21, nós vamos ver as pessoas nascendo, crescendo e morrendo. Nós vamos ver o ciclo da vida e da morte se cumprindo na vida de homens e mulheres. Mas quando chegamos no verso 21, nós vamos ver agora o ciclo da morte sendo quebrado. A morte já não agora alcança, não toca em Enoque. O texto vai dizer que Deus o tomou para si, que Deus o levou para si. Enoque teve filhos e filhas, certamente teve os seus desafios, teve os seus problemas. Viveu numa geração que havia certamente imoralidade. Mais para frente, aqui nós vamos ver a corrupção do gênero humano. Vamos ver uma humanidade que já está corrompida através do pecado. A morte já havia entrado. Havia idolatria, havia uma rebelião, uma rebeldia, uma dureza contra Deus. As pessoas já estavam com seus corações pervertidos. Não havia temor de Deus, mas Enoque se mantinha fiel a Deus. O texto vai dizer que ele andava com Deus. Era alguém que fazia diferença, era alguém diferente. O texto não afirma que ele morreu, o texto diz que Deus o tomou para si. É isso que você pode ler novamente aí, no final do verso 24. Deus levou para junto de si. Enoque vivia uma vida diferente, andava com Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, andar com Deus é ter relacionamento com Deus. Sabe, as pessoas, elas querem ser cheias do Espírito Santo. Como você vai ser cheia ou cheio do Espírito Santo se não tiver relacionamento com Deus? Se não andar com Deus? As pessoas querem tocar nas promessas de Deus, querem desfrutar das bênçãos de Deus, mas sem andar com Deus, sem ter comunhão com Deus, sem ter comunhão com a sua palavra. Não há como você andar com Deus e tocar nas promessas de Deus, nas bênçãos de Deus. As pessoas querem tocar naquilo que Deus tem preparado para a igreja, para nós, para a família, mas com uma certa distância de Deus. As pessoas querem reivindicar promessas sem ter um relacionamento com Deus. A grande diferença numa sociedade como esta, com a imoralidade, com a corrupção, a grande diferença, o que vai fazer a diferença para que possamos nos livrar disso tudo e poder contar com a bondade, a graça, a vida e a misericórdia de Deus, é andar na sua presença, é andar com Deus, é nos render a Cristo, é colocar o nosso coração todos os dias diante de Deus. Bem, aquele que aceita Cristo, aquele que diz que a sua vida é de Deus, ele precisa fazer a diferença. Um casal que se diz que é cristão, que é de Deus, precisa dar um bom testemunho, precisa fazer a diferença na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, na sua comunidade. Enoque fazia diferença. Enoque tinha temor de Deus. O resultado do seu temor a Deus foi Deus tomando ele para si. A morte, o ciclo da morte foi quebrado na vida dele. A morte não tomou e não tocou em Enoque. Deus o toma para si. Ah, pastor, mas como é que tu explica isso aí? As pessoas estão morrendo, a gente morre. Sim. Mas quando nós nos rendemos a Cristo, colocamos o nosso coração na tua presença, quando nós fizemos uma aliança com Cristo, com a sua palavra, a morte já não pode mais nos segurar e nos deter.
A morte já não tem mais domínio sobre nós, pelo contrário, ela é o nosso último inimigo a ser vencido. Quando nós estamos em Cristo, confiamos em Cristo, nos rendemos a Cristo, somos tomados por Deus. Quando deixamos este corpo físico, nós somos tomados por Deus. Morte não pode nos deter, nos segurar, não pode mais nos prender. Aquele que morre em Cristo, aquele que vive uma vida de temor a Deus, a morte não pode segurá-lo, detê-lo. Deus o toma para si. Nós precisamos crer. Isso é muito sério que eu estou falando. Por isso a necessidade de nós andarmos com Deus, mantermos um relacionamento com Deus. Andar com Deus também é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que venhamos a nos amar uns aos outros. Não há como dizer que eu ando com Deus sem fazer a vontade de Deus. Por exemplo, amar o meu próximo, amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Viver uma vida de santidade, viver uma vida de comunhão com Deus. Não há como dizer que eu vivo para Deus, que eu ando com Deus, sem fazer a vontade de Deus. E nós precisamos entender essa necessidade de não somente andar com Deus, mas também fazer a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. As pessoas, elas querem, separar algumas coisas na sua vida espiritual. Algumas coisas é vontade de Deus para nós, mas nós resistimos àquilo que é querer e propósito de Deus. Esses dias falei aqui, se eu não me engano, na terça-feira, a vida muitas vezes nos leva a um processo que nós não entendemos, onde é Deus agindo e Deus trabalhando. E muitas vezes há um processo primeiro para que então eu possa viver um propósito de Deus na minha vida, mas há um processo. E nesse processo inclui muitas vezes a vontade de Deus, que embora eu não entenda algumas coisas, ela ainda assim é boa, perfeita e agradável. E eu somente vou me dar por conta disso quando eu tiver um relacionamento com Cristo, com o Senhor. Quando eu tiver uma intimidade com o Espírito de Deus e a sua palavra. Pois bem, sua palavra vai me iluminar, vai me conduzir, vai resplandecer sobre a minha vida. Vai me dar direção, o Espírito Santo vai me guiar. Essa é uma das missões do Espírito de Deus, nos guiar a toda a verdade. Mas como o Espírito de Deus vai me conduzir se eu não estiver sujeito à vontade de Deus e muito menos não procurar a ter um relacionamento e andar com o Senhor? Veja o Salmo 40, verso 8. Veja o que o salmista agora diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, tua lei está dentro do meu coração. Às vezes algumas coisas para nós parecem desagradável, parece que não tem lógica, mas é a vontade de Deus. O que, por exemplo, pastor? Orar por aquele que me persegue. Isso aí. Orar por aquele que me persegue, aquele que parece que está sempre querendo ver a minha ruína, o meu mal. Difícil, né, dobrar o joelho e orar por aquela pessoa, parece que me incomoda, aquela pessoa parece, que está sempre no meu calço, sempre querendo ver a minha queda, a minha ruína, o meu fracasso, o meu choro, a minha dor. E o texto bíblico vai dizer: ora por aquele que te persegue, por aquele que persegue você. Isto é a vontade de Deus, mas não é muitas vezes a nossa vontade. Por exemplo, perdão, algo que nós falamos constantemente. Perdoar quem nos feriu, perdoar quem nos traiu, muitas vezes não é a nossa vontade. Perdoar com quem falhou, com quem errou comigo, não é minha vontade perdoar, mas é mandamento, é vontade de Deus.
Por isso o salmista entende agora: agrada-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu. O salmista entende que é necessário fazer a vontade de Deus, o resto é com o Senhor. Nós temos dificuldade de entender isso. Por isso precisamos, e para entender isso é somente andando com Deus. Para entender isso é somente tendo relacionamento com Deus. Revelação da palavra de Deus. E para ter revelação da palavra de Deus, eu preciso ler esta palavra, deixar ela me iluminar, eu preciso ter intimidade com essa palavra, eu preciso mergulhar nesta palavra, permitir que ela encarne em mim, trabalhe em mim, opere em mim. Ah, meu irmão e minha irmã, Enoque tinha esse entendimento, a necessidade de fazer a vontade de Deus, de andar com Deus, a necessidade de confiar com Deus. Enoque não andou com Deus apenas por um tempo, ele andava com Deus em todo o tempo. É interessante, às vezes, enquanto tudo está indo bem, tudo está dando certo, nós estamos ali andando com Deus. Alguns, diante de obstáculos e desafios, de crises que surgem em um momento ou outro, parece que vão enfraquecendo na sua comunhão com Deus, e parece que já não estão mais tão firmados ou tão confiantes naquilo que Deus pode fazer ou está fazendo na sua vida. Deixa eu te dizer, se você está andando com Deus, está levando uma vida de fé, e as coisas não estão acontecendo, não entre ou não caia no engano do diabo, achando que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Não é porque as coisas talvez não estejam acontecendo na tua vida, no teu trabalho, na tua vida financeira, na tua saúde, é que Deus recuou, é que a promessa de Deus ou a palavra de Deus não está se cumprindo, não está funcionando na tua vida. Pelo contrário, muitas vezes Deus está trabalhando em meio, de noites escuras em que vivemos. Por isso eu preciso andar com Deus em todo o tempo. Se o céu está aberto, eu ando com Deus. Se o céu se fechou e há uma escuridão, eu preciso confiar em Deus, continuar crendo no Senhor. Isto agradava a Deus em Enoque. Era em todo o tempo o seu relacionamento, a sua confiança no Senhor. Todos os dias precisamos confiar em Cristo, ainda que as coisas não saiam como eu espero, como eu desejo. É necessário perseverar, gente. Nós precisamos perseverar na fé. Eu sempre falei aqui em cima, a vida de fé não é fácil, não. Você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar pedras na tua caminhada da fé. Você vai enfrentar barreiras, você vai enfrentar oposição, você vai ser perseguido, você vai ser mal interpretado. É isso mesmo. Você vai ser apontado. Mas cabe a nós a tomar uma atitude de fé, confiar em Cristo em todo o tempo. Se há perseguição, eu confio em Deus. Se há perseguição, a minha comunhão continua firme. Se há crise, se há desafio, eu confio no meu Deus, a minha vida está nele. Eu sei em quem eu tenho depositado a minha confiança. Eu preciso fazer a vontade do meu Deus. Embora eu não entenda o porquê das dificuldades, embora eu não entenda porquê que isso não funcione dessa forma, isso não funcione dessa forma, eu preciso confiar em Deus. Enoque está aqui no meio de uma geração que já está pervertida, havia homicídio, imoralidade, havia inveja, discórdia, mas Enoque está ali, andando com Deus, confiando em Deus. Enoque foi perseverante, persevere na fé. Veja o que Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 24, ou melhor, Evangelho de Mateus capítulo 24, verso 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Isso é um texto lindo. Perseverar até o fim.
É na nossa perseverança que nós vamos ganhar a nossa salvação. É andando com Deus que nós vamos herdar a eternidade. É mantendo um relacionamento com Deus que nós vamos habitar na eternidade. Vamos ver a glória de Deus, vamos ser abraçados por Cristo, vamos ter as nossas lágrimas enxugadas pelo Senhor. É na nossa comunhão com Deus, na nossa perseverança em Cristo, na sua palavra. Por isso é necessário, mesmo diante de todos os desafios, mesmo diante das barreiras, das investidas do diabo, nós continuarmos firmes, olhando para a cruz, olhando para o Senhor, olhando para a sua palavra, crendo na sua palavra, na sua bondade e no seu amor. Não há como você ganhar a sua alma, não há como você herdar a eternidade sem perseverança, sem perseverar no teu relacionamento com Deus, na tua intimidade com Deus, sem comunhão com Deus, sem deixar o Espírito Santo te guiar. Não há como. Há uma oposição de trevas querendo nos parar, querendo nos deter, querendo nos intimidar. O maligno trabalha de tantas formas para tentar nos atingir, nos deter e parar. Usa situações, usa pessoas, usa isso, usa aquilo. Tenta atingir, áreas da nossa vida. Mas como Enoque, nós precisamos perseverar em todo o tempo e continuar andando com o nosso Deus, com a consciência, com a certeza que esse não é o nosso mundo, essa não é a nossa morada final. A nossa pátria nos aguarda, a nossa casa nos aguarda, esta não é a nossa casa. É isso mesmo, não. O nosso lar nos aguarda, gente. Eu tenho a minha casa, tu tem a tua casa. Nós temos pessoas que amamos, mas a nossa casa verdadeira já está preparada. Persevere, confie, ande com Deus. Busque renovar o teu relacionamento com o Senhor. Enoque não confiava em seus pensamentos, em seus planos, projetos, não colocava os olhos somente em suas dificuldades. Será que Enoque não tinha dificuldades? Ele tinha muitos filhos. Imagina uma casa com tantos filhos, tendo 2, 3, às vezes já tem que chamar a atenção de um, chamar a atenção do outro, sendo duro com o outro. Imagina uma casa com tantos filhos. Certamente Enoque enfrentava os seus desafios, mas ele não colocava os seus olhos nos seus desafios. Ele confiava no Senhor. Ele colocava a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Ele confiava em Deus, um Deus que existe, um Deus que é real, um Deus que recompensa aqueles que o buscam. Deixa eu te dizer algo. Deus recompensa aquele que busca Ele. Deus recompensa sim aquele que persevera. Isso, crê nisso. Deus recompensa sim. Você quer maior recompensa em saber que o nosso lar nos aguarda? Você quer maior recompensa em saber que a glória nos aguarda? Você quer maior recompensa em ter mais de 8.000 promessas aqui para nós? Para aquele que persevera, aquele que busca, aquele que confia. Quando nós buscamos o Senhor, nós podemos ver o livramento e a bondade de Deus. Podemos ver Deus cuidando da nossa casa, dos nossos filhos, Deus tocando a nossa vida, Deus agindo. Embora tanta coisa aconteça que para nós muitas vezes não tem sentido, mas quando buscamos a Deus, pode ter certeza que Ele nos recompensa aquele que o busca. Enoque levava uma vida de fé, uma vida que agradava a Deus. Veja comigo Hebreus capítulo 11, verso 5. Pela fé, veja bem, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pelo que, gente?
Enoque não passou pela morte. Isso não é minha palavra. Isso é a palavra de Deus. Enoque não passou pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve o que, gente? Bom testemunho. Sabe, eu vou pregar de novo a respeito disso. A importância de um bom testemunho. Sabe por quê? Se eu que digo que sou igreja não der um bom testemunho, eu posso estar facilitando para que pessoas, infelizmente, tropecem e vá para o inferno. Se eu não estiver dando um bom testemunho na minha comunidade, no meu trabalho, no meu lar, na minha vizinhança, eu vou estar impedindo que pessoas conheçam a Cristo, que pessoas desfrutem das promessas de Deus. Enoque tinha um bom testemunho, além da sua fé, de andar com Deus, ele tinha um bom testemunho. Nós, sabe, a gente carrega ideias às vezes que a gente precisa repensar, gente. Sabe aquele negócio, a gente fala às vezes, sabe, sem pensar, sem se importar com quem está na nossa volta, e ainda diz assim, ó, quem sabe da minha vida sou eu, ninguém paga minhas contas, quem paga minhas contas sou eu, não tem que esconder nada de ninguém. Como cristão, a gente precisa rever isso. Como cristão, a gente precisa filtrar isso, porque isso é algo meio equivocado. Porque você como cristão, porque você que procura, que vive uma vida de cultuar a Deus, de fé, de congregar, você que toma a tua Bíblia embaixo do braço, você que canta louvores, você não pode estar saindo assim por aí. Levantar a cabeça, empinar o nariz e dizer quem paga minhas contas sou eu, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Obteve bom testemunho de que havia agradado a Deus. Imagina eu na minha casa, levantando a voz com a minha esposa, dizendo, tem nada que ver se o vizinho vai escutar eu falando ou não, ele não paga minhas contas. E aí, por aí, falando tantas coisas que quando o sangue sobe, a gente não mede o que fala, e aí já saiu, e já entrou no vizinho, ou melhor, no ouvido do vizinho, da vizinha. Sabe o que pode acontecer? Quem sabe aquele vizinho, aquela vizinha, ele estava olhando a tua vida de fé. Quem sabe, naquele dia, ele ia dizer, eu posso ir na tua igreja contigo? E quem sabe, então, diante de um mau testemunho, o diabo entre na mente daquela pessoa e diz, se ele que vai na igreja, a vida dele está assim, quer dizer que não tem sentido, não vale a pena. Ah, meu irmão e minha irmã, Enoque dava um bom testemunho. É isso aí, ele andava com Deus, tinha comunhão com Deus, dava um bom testemunho. É isso aí, andar com Deus vai ser o verdadeiro sentido da vida. Vai dar sentido à nossa vida, ter uma comunhão sólida com Deus, ter intimidade com o Espírito de Deus, vai fazer a diferença não só na nossa vida, mas naqueles que estão à nossa volta. Veja agora o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos agora ao capítulo 17. João 17. Verso 3, isso. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pastor, o que tem a ver esses textos? Tudo. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando a respeito de Enoque.
E nós muitas vezes não nos damos por conta. Não tem como andar com Deus sem conhecer a Cristo. Como é que eu vou dizer que a minha vida é de Deus? Como é que eu vou dizer que eu ando com Deus se eu não conheço a Cristo? Se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo? Mas que fé é esta? Não tem como eu dizer que ando com Deus sem conhecer a Cristo, sem ter intimidade com o Espírito Santo. Não tem como eu dizer que ando com Deus, que conheço a Cristo, sem ter revelação, sem me voltar para a palavra. Daí a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem anda com Deus tem revelação de Cristo. Quem anda com Deus faz a vontade de Deus. Quem anda com Deus pacifica, ajunta e não espalha. Quem anda com Deus trabalha pela paz, pela unidade, leva a bandeira da unidade, da pacificação, da paz. Quem anda com Deus faz a vontade de Deus. O problema é que a gente quer fazer a nossa vontade, a nossa visão, aquilo que a gente acha que é justo. Às vezes o que eu acho que é justo, Deus talvez não ache que é tão justo como eu penso que é justo. Às vezes Deus nos contraria também. Não tem como andar com Deus sem conhecer a Cristo, sem conhecer a palavra, sem dar espaço para o Espírito Santo de Deus agir em minha vida. Não tem como andar com Deus sem ter intimidade com o Espírito Santo e sem se render a Cristo. Por quê, pastor? Vá comigo e aqui eu já vou concluindo. Colossenses capítulo 1, verso 15 em diante. Ele quem, gente? Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O texto segue dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Verso 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. O todo de Deus está em Cristo Jesus, é Deus. Como então dizer que eu ando com Deus, que eu amo a Deus, se eu não tenho revelação desse Cristo? Se eu não me rendo a esse Cristo? Se eu não permito que a sua palavra trabalhe em minha vida? Se eu não permito que Ele trabalhe nos meus sentimentos, no meu coração? Se eu não permito que a sua palavra me corrija, me exorte, me trate e me cure? Ele é o cabeça de todo o principado, Ele é o cabeça da igreja. Tudo está sobre Ele, o governo está sobre Ele. Ah, meu irmão e minha irmã, quanta resistência para se render a Cristo, quanta resistência para se sujeitar ao senhorio de Cristo. Enoque andou com Deus. A morte, ou melhor, o ciclo da morte foi quebrado sobre a sua vida. Deus o tomou para si. E nós, quando nos rendemos a Cristo, quando abrimos o nosso coração a Cristo,
declaramos que Ele é o nosso Senhor, nós atropelamos o nosso último inimigo, que é a morte, e Deus nos toma para si. Preciso que você creia nisso, é preciso que você creia nisso. Não tem como conhecer a Cristo se não for através da sua palavra, se não for através da comunhão com o Espírito Santo. O mundo, o sistema nos oferece tantas coisas, tantas e tantas coisas para dar sentido à nossa vida. Sabe, na internet se busca terapia, na internet se busca a cura da depressão, como viver uma vida melhor, bota lá na internet, tem tudo. Como ganhar, como vender, como fazer isso, tem tudo. Mas é um perigo. É um perigo. Você pode estar entrando num campo minado. Você pode estar entrando num labirinto. E quando vê, você não consegue mais sair dali. O mundo, o sistema oferece muita coisa para sarar o meu casamento, para mim ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, para fazer a vida ter sentido. E depois de tanta procura e tantas coisas, as pessoas continuam vazias, e às vezes até pior do que estavam, às vezes amarradas, presas, atadas. É isso aí, às vezes pior do que estavam. O verdadeiro sentido da vida vai se dar em uma vida no qual eu entendo a necessidade de andar com Deus, de caminhar com Deus, ainda que em alguns momentos eu me sinta fraco, alguns momentos eu chore, alguns momentos eu não entenda algumas coisas, mas ainda assim eu preciso estar ali, confiando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E um dia então certamente ser tomado por Deus para sempre. Assim como Enoque foi tomado por Deus, em Cristo nós somos tomados por Deus. Ainda que um dia a morte se apresente para nós, nós em Cristo vamos atropelar esse último inimigo, e então Deus nos toma para sempre, para com Ele. Amém? Mas é necessário perseverar. Isso aí, é necessário perseverar, gente. Não abra mão da tua fé. Eu tenho incentivado a igreja aqui, fiquem firmes na fé. Pastor, meu irmão, dificuldade todo mundo tem. Pastor, mas é que vai tirar os olhos de Cristo agora? Pandemia, fome, desemprego, vai tirar os olhos de Cristo agora? E a salvação vai deixar isso tudo para trás? Tua família, teus filhos, imagina teus filhos nesse mundo, sem a palavra da verdade, sobre a opressão do sistema desse mundo, esse sistema que corrompe, engana, perverte, quebra princípios da palavra de Deus. Melhor a fazer é andar com Deus, fica ali, na sua presença. Ainda que você se sinta fraco, fraca, fica na presença de Deus. Ainda que as coisas não saiam como tu espera, fica com o Senhor. Falta pouco. Como assim? Que negócio é esse? Falta pouco para esse céu se rasgar, a glória de Deus vir sobre esse mundo, a igreja ser tomada para sempre, para Cristo enxugar as nossas lágrimas.
Oh, meu irmão, eu sei que tu chora, eu também choro às vezes, eu preciso confessar para ti, tem dias que eu choro. Aliás, vou te confessar, os pastores também choram tudo. O que a gente faz é confiar no Senhor, permanecer firme no Senhor, ainda no meio do cansaço, das perseguições, nós permanecemos firmes no Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos a certeza que um dia estaremos diante do nosso Rei, do nosso Cristo, e Ele vai nos dar a coroa da vitória, vai enxugar as lágrimas do nosso rosto, vai nos chamar de filho amado, servo bom e fiel. Oh, meu irmão e minha irmã, servo bom e fiel, essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza, é a nossa esperança. Por isso eu preciso perseverar. Por isso eu preciso perseverar. E ter essa esperança de um dia ouvir essa doce voz, dizendo: servo bom e fiel. Ah, meu irmão e minha irmã, eu não sei para vocês, para mim isso é uma glória. Pastor, o que é que eu faço então para esse dia glorioso que tu estás falando aí? Ande com Deus. Só isso, de uma forma simples e humilde. Ande com o Senhor. Deixe o Espírito Santo agir. Mergulhe na palavra. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Amém? Nós vamos participar da ceia. Os irmãos podem tomar seus lugares já. A ceia, quando nós partimos o pão e o cálice, nós estamos confirmando, ou melhor, desejando continuar a andar com Deus. A ceia nos aponta para um futuro glorioso. Isso mesmo, a ceia nos aponta para um futuro glorioso. Todas as vezes que participamos do pão e do cálice, nós estamos afirmando que queremos continuar esse relacionamento com Deus. Queremos continuar a andar com Deus em todo o tempo. Por isso, nessa noite nós vamos partir o pão, compartilhar do cálice. E não há como não ler esse texto glorioso do apóstolo Paulo, para que eu possa refletir um pouquinho. Paulo, falando a respeito da ceia aos irmãos de Corinto, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Fazemos isto lembrando de Cristo, o seu sacrifício, a sua morte, a sua humilhação, a sua vida, o seu corpo entregue por mim, pecador. Celebramos a ceia, participamos da ceia também lembrando da minha velha vida e o quanto o amor de Deus é grande, me alcançando por meio de Cristo, me arrancando das trevas, do sofrimento e da morte. Lembrando como era a minha vida sem Cristo, como era a minha vida sem Deus. A ceia me leva a isso, dois paralelos, me leva a lembrar de Cristo, o seu sacrifício, o amor de Deus manifesta em Cristo, e me faz lembrar da vida pecaminosa que eu levava, talvez nas drogas, no vício, em tanta coisa ruim. Então o amor de Deus por meio de Cristo me alcança, minha vida é transformada, e eu posso me assentar a esta mesa e participar do pão e do cálice. O texto vai seguir dizendo: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice,
vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Como eu digo sempre aqui, e não canso de repetir, até que Ele venha, nós estaremos partindo o pão, compartilhando, bebendo do cálice, até esse dia glorioso, em que nós voltaremos para casa, e o nosso Pai há de nos receber e nos abraçar. Ah, meu irmão e minha irmã, mas veja o que o texto agora diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Eu preciso ter consciência do que está sendo feito aqui. Isso não é um ato religioso, isso não é somente um símbolo religioso. Eu preciso discernir que este pão é o corpo de Cristo. Eu preciso discernir que este cálice é o sangue vertido na cruz por minha vida. Eu preciso ter essa clareza do que está acontecendo aqui. Por isso, instrua o teu filho, a tua filha. Diga para ele: este é o sangue de Jesus, este é o corpo de Jesus, entregue por nós. Ah, meu irmão e minha irmã, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Sabe, diante desse texto, eu não sei se alguma Bíblia diz, você pode levantar e ler para nós, mas Paulo não está dizendo: ei, não participa da ceia, pecador. Eu não achei na minha Bíblia. Se você achar, você pode ler para nós. Eu vejo o apóstolo dizendo que cada um examine-se a si mesmo, examine-se o seu coração. Examinando o seu coração, então aí, beba do cálice e coma do pão. Sabe, esse é um momento tremendo. Esse é um momento de uma profunda intimidade de você e Deus. Porque, pastor, só Deus sabe o que há no teu coração. E se há pecado, você tem essa oportunidade de lançar fora o pecado. Se há algum sentimento que você sabe que não agrada a Deus, agora é o momento de você lançar fora este sentimento. Se há alguma situação que não está bem na tua vida, Deus está te dando a oportunidade de correr para o sangue, ser limpo e purificado por este sangue glorioso, de receber a vida de Deus sobre a tua vida. E então, depois de lançar fora o erro, o pecado, aquilo que não agrada a Deus, andar em novidade de vida, iniciar uma nova semana, iniciar um novo mês, um novo tempo, andar com Deus. É isso. Fazer uma reflexão de como está a minha vida. O texto não está dizendo: não, tu é pecador, tu não pode, tu é pecador, tu não pode, não. É o que está escrito aqui na minha Bíblia. Que cada um examine-se a si mesmo. Examinando-se a si mesmo, lançando fora o que não agrada a Deus, então eu posso comer do pão e beber do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, sem entender o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem. O pastor está dizendo, o pastor está explicando a necessidade de colocar tudo diante de Deus, de recorrer ao perdão e à misericórdia de Deus, e então andar com Deus com a consciência limpa e tranquila e em paz. Caso ao contrário, eu posso estar arrumando condenação para mim, juízo para mim. E então, entre vocês, diz o apóstolo aqui, há muitos fracos e doentes. Nós vamos orar, consagrar o pão e o cálice.
Logo em seguida os irmãos vão estar passando. E então você pode estar aí fazendo uma reflexão, você e o Senhor. Lance fora, não abra mão desta comunhão com Deus. Se há pecado, lança fora. Se há algo que te acusa, recorra ao sangue. E essa acusação, ela cai. A vida de Deus te toma, o sangue te limpa e te purifica. Pai, nós te agradecemos pela obra da cruz do Calvário, Senhor. Agradecemos por esta obra de amor e misericórdia. Jesus bendito, o teu corpo, a tua vida, entregue e dada por nós pecadores, pessoas injustas, rebeldes. Ainda assim tu foste até o fim, sendo pregado no madeiro, dando o teu corpo em favor de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu sangue glorioso vertido naquela cruz. Sangue que nos limpa e purifica de todo pecado. Sangue da nova aliança, uma aliança contigo, Pai. Senhor, nós te agradecemos pelo poder do teu sangue, que nos cura, que nos traz vida eterna. Senhor, muito obrigado por essa obra, esse amor que nos alcançou, teu sangue vertido, tua graça manifesta em Cristo. Graças te damos, Senhor. Nos limpa nesta noite, nos purifica nesta noite. Nós precisamos tanto de ti, Senhor, tanto de ti, Senhor. Nós somos gratos porque tu foste até o fim, Senhor. Tu não tem prazer em nosso sofrimento. A cruz é a prova do teu amor. Jesus, o Cordeiro de Deus, é a prova do teu amor. O Filho de Deus, o bom pastor, a rocha eterna. Senhor, graças te damos por tudo. Nós oramos nesta noite, Senhor. Te louvamos e te glorificamos, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Graças te damos, Senhor. Louvado seja Deus. Todos receberam pão? Amém? Vamos todos ficar de pé. Obrigado, Senhor. Teu corpo, tua vida entregue por nós, pecadores, Pai. Muito obrigado pela tua vida, Deus. Comamos todos juntos. Você pode sentar por mais um instante. Os irmãos podem estar passando já o cálice. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Obrigado, Senhor. Cantamos aleluia,
ressuscitou. Sim, Senhor. Ressuscitou. Glória ao teu nome, Senhor. Todos beberam o cálice? Ou melhor, todos receberam o cálice? Vamos todos ficar de pé. Este é o teu sangue, Senhor. Sangue da nova aliança, que nos limpa e purifica de todo o pecado. Graças te damos, Pai. Bebamos todos juntos. Obrigado, Pai, pelo teu amor, a tua bondade. Obrigado pela vida de cada irmão, cada família aqui nesta noite. Nós oramos, abençoamos esse lar, esta casa, esta família. Declaramos um mês abençoado, a tua poderosa mão guardando a tua igreja, guardando o teu povo, guardando esta família. Senhor, dá saúde para o teu povo. Estende a tua mão sobre a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus, declaramos, profetizamos um mês de bênção, céus abertos sobre a tua casa, céus abertos sobre a tua vida, a mão de Deus te conduzindo, o Espírito da glória de Deus repousando sobre a tua vida. Que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Eu declaro o amor de Deus Pai, o consolo do Espírito Santo e a paz de Cristo Jesus sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. E a igreja diz amém e amém, Senhor. Vamos dar um forte aplauso a Cristo. Aleluia, Deus. Graças te damos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. E lembre-se, é necessário andarmos com Deus, nos rendermos a Cristo e confiarmos na sua palavra. Amém? Paz de Cristo, Deus abençoe a todos. Terça, culto de fé, culto de socorro. Paz. Aleluia, cantamos aleluia, o